Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para comentar aí a grande polêmica da semana, que foi a barração do Nenê, né? Desde que ficou anunciado aí nas redes sociais que o Milton Mendes ia barrar o Nenê, que essa discussão se instaurou pelas redes sociais, afinal, ele tá certo ou ele tá errado de barrar o Nenê? Há muito tempo que uma parte da torcida vascaína já tá na bronca com o Nenê, né? Vem pedindo sistematicamente para ele ser barrado, para ele sair. Tem gente com perfil, mudou o nome do perfil para Fora Nenê e coisas do tipo, né? Então a gente vinha vendo esse movimento aí pedindo a saída do Nenê. Só que nessa semana, quando foi anunciado que o Nenê ia para o banco de reservas, a gente viu também muita manifestação contrária. Gente puta com o Milton Mendes, falando que ele ia ter que sair do Vasco, que ele tava fazendo, que é burro, né? Que tava fazendo uma cagada, que o Vasco não podia abrir mão do talento do Nenê. Então eu vim aqui nesse vídeo de hoje falar e dar meus 2 centavos sobre esse assunto. Eu acho que o Nenê é um jogador muito importante, ele tem assim uma qualidade técnica indiscutível, difícil de achar no futebol brasileiro hoje em dia, não é verdade? Ele chegou no Vasco lá no meio de 2015 e transformou o time do Vasco naquele período. O Vasco estava ali caminhando para ser rebaixado com rodadas de antecedência. Ele transformou completamente ali o time do Vasco junto com o Jorginho. Foi para mim o maior responsável por fazer o time do Vasco chegar até a última rodada brigando ainda para ficar na primeira divisão. Não conseguiu salvar do rebaixamento, mas conseguiu levar ali até quase escapar do rebaixamento. Só que depois dali o futebol dele foi decaindo, né? Ele já voltou em 2016 um pouco mais abaixo, mas ainda conseguiu liderar a equipe ali para ser campeã invicta do estadual, né? Mas aí se machucou, saiu. Quando voltou, dá para dizer que pelo menos ali a partir das Olimpíadas para frente, né, o segundo semestre de 2016, ele já não conseguiu mais achar o seu bom futebol no Vasco. Eu tentei ver essa questão pelo lado de que como ele tinha se machucado e o time desabou com ele fora, né? Então ele acabou se sentindo pressionado a voltar antes do tempo, voltou sem se recuperar completamente da lesão e aí não conseguiu mais, ao longo da temporada, recuperar seu bom futebol. E eu estava confiante de que, entrando de férias, voltando para uma pré-temporada, se preparando novamente, ele ia voltar a jogar em alto nível, que nem jogou em 2015. Acontece que começou 2016 e a gente não viu isso. O futebol do Nenê continuou assim, muito aquém do que a gente já viu ele jogar com a camisa do Vasco. A gente pode procurar aí muitas explicações para isso. Pode alegar que ele está desmotivado, pode alegar que ele fisicamente já não é mais o mesmo, afinal já se passou mais de um ano desde 2015, né? E ele já não é mais nenhum garoto. Pode pôr na conta também muito dos adversários já saberem que hoje em dia o Vasco joga só em função do Nenê e aí já prepara uma marcação especial para cima dele ali, né? Porque o que aconteceu no Vasco, desde que o Nenê chegou, pelas características dele, né, de buscar o jogo e de ter muita habilidade, prender a bola, e como o Vasco também não tinha um sistema tático assim muito característico, né, nenhuma jogada, não tinha um esquema tático definido, né, essa que é a verdade. O esquema do Vasco virou jogar a bola pro Nenê e ver como é que ele resolve, né? Todas as jogadas de ataque meio que passavam pelo Nenê para ele tentar criar alguma coisa. Tanto que nas poucas vezes em que a gente se viu sem o Nenê, aquele período que ele ficou machucado, quando eventualmente ele era suspenso ou se machucava por uma rodada ou outra, a gente viu o time do Vasco completamente perdido, porque não sabia para quem tocar a bola, né? O time do Vasco viveu aí esse pouco mais de um ano que o Nenê está no clube, jogando um esquema que era o Nenê Ball, né? Dá a bola no Nenê e ver o que ele arruma aí. Não à toa, durante esse período, grande parte dos gols ou eram feitos pelo Nenê, ou então era de um lançamento do Nenê, uma jogada criada pelo Nenê. Raramente um gol saía sem que passasse pelos pés do Nenê. Mas os gols foram raiando, né? E aí como é que você faz? Insiste com o Nenê, um esquema tático que não está funcionando há tanto tempo, como é que você faz? E aí tem que acrescentar aí todo esse questionamento mais um ingrediente, que é o seguinte: o Nenê não tem característica de voltar marcando.
não tem característica de recompor o meio campo. Ele joga com o meio campo assim na escalação, mas ele é um meio atacante, um atacante. E atacante que não volta para compor. Muito por conta disso, no ano passado, o Jorge Henrique ficou tanto tempo titular, né? Porque a gente via, principalmente quando o Vasco não estava com a bola, que o Jorge Henrique virava um verdadeiro meio campo. Ele recuava lá para trás para compor o meio campo, para fechar, né? O outro atacante também, fosse Thales, fosse Ederson, fosse Riascos no começo do ano, voltava para compor. Então o único que tinha ali esse privilégio de não precisar marcar, só fazia ali uma sombra na frente dos zagueiros no máximo, era o Nenê. Esse ano, a diretoria ainda trouxe o Luiz Fabiano, que é mais um jogador aí com essa prerrogativa de que não precisa marcar, né? Que não precisa voltar para recompor o time, que não tem tanta essa obrigação defensiva. Aí a coisa que já estava complicada ficou mais difícil, né? Se no futebol moderno de hoje em dia você abrir mão de um cara marcando já é complicado, abrir mão de dois que não marca, que não tem tanta mobilidade para voltar para recompor, né? Fica complicado. A gente foi vendo que estava ficando complicado para o time não conseguia ofensivamente criar muitas oportunidades, a bola não chegava para o Luiz Fabiano muito por conta disso, e aí chegou no momento em que tinha que se tomar uma postura, né? Fazer alguma coisa para tentar mudar. O Milton Mendes, que é um técnico que dá para ver já que não foge da raia, não se omite mesmo de tomar as decisões, foi lá, barrou o Nenê, uma atitude corajosa, eu diria, né, acima de tudo. E o que a gente viu ali contra o Bahia foi uma equipe se movimentando muito mais disciplinada taticamente, né, criando jogadas mais coletivas, porque meio que distribuiu, no que você tirou o Nenê, meio que distribuiu ali a responsabilidade de buscar o jogo por todos os jogadores. Então a gente não via mais o Vasco numa jogada única, né, procurando o Nenê para o Nenê resolver. Cada jogador ali do meio campo teve que chamar um pouco da responsa para si. A gente viu mais essa mobilidade em campo, todo mundo recompondo, troca de posição, o Douglas tendo mais liberdade para avançar, que foram qualidades assim inquestionáveis, eu acho, que o Vasco teve no último jogo e que não vinha tendo anteriormente. Agora, não foi tudo mil maravilhas também, a gente viu o problema nessa escalação sem o Nenê aí. A saber, faltou justamente aquele toque de qualidade, aquele toque de refinamento que muitas vezes é o que vai fazer o time chegar no gol, né? Tanto que a gente viu aí o time do Bahia, o time misto do Bahia, né, que está longe de ser um dos melhores times do campeonato. Ninguém coloca esse time lá na frente brigando pelas cabeças, muito pelo contrário, tá mais ali lutando para não cair, segundo os prognósticos. Esse time do Bahia viu o Vasco ali envolvente no primeiro momento, rapidamente acertou a marcação e aí a vida já ficou muito mais complicada para o Vasco. Por quê? Porque o time do Vasco, apesar de estar jogando assim, de uma maneira mais coletiva, com um esquema tático mais definido, jogou muito burocrático, no sentido de que os jogadores pegavam a bola, tentavam um toque, até é legal, um aparecer para o outro para tentar uma tabela, legal isso, importante, procurando a linha de fundo, mas em nenhum momento você viu os jogadores chamando a responsa para si e tentando uma jogada mais individual, né? Onde você dribla um, dois marcadores e acaba desmontando a defesa adversária. Muitas vezes, quando você pega uma defesa muito fechadinha, muito bem arrumadinha ali, se você não tiver um jogador capaz de, com um drible, né, com um lançamento, com uma jogada inesperada, quebrar a defesa, vai ficar muito difícil de chegar no gol adversário. E isso a gente viu faltando, né? O Matheus Vital aí, o Matheus Pet, que substituiu o Nenê, a gente viu ele com muita disciplina tática, muita entrega, mas faltou nele essa coisa mais de buscar o jogo, tentar resolver sozinho, vamos dizer assim, né? Pode ser que no futuro ele até faça isso, né? A gente vê que é um garoto bom, disciplinado, e ele com certeza está se preocupando nesse primeiro momento em obedecer às ordens do técnico, fazer tudo que o técnico passou para ele, até para tentar segurar a posição ali, né? Pode ser que ele continuando titular, né, o Milton Mendes insistindo com ele vai se sentindo mais à vontade, com mais liberdade para tentar jogadas individuais e aí suprir essa falta que a gente viu, né? Mas isso pode também demorar para acontecer. E aí como é que você resolve? Não é fácil achar no mercado um jogador que tenha a qualidade técnica do Nenê. Mas por outro lado,
é muito complicado também de você voltar com o Nenê e perder essa coisa da composição defensiva e da mobilidade que a gente comentou aqui agora. Porque muita gente defendeu aí que era importante o Nenê ser barrado, né, para ele perceber que ele não é intocável, para ele perceber que ele precisa correr mais atrás para segurar a posição de titular, que ele não tem posição cativa. E eu acho que isso pode até explicar em parte o baixo rendimento do Nenê nos últimos jogos e o baixo rendimento do time com o Nenê no meio campo, mas não explica tudo, né? Porque por mais motivado que você tem o Nenê, você não vai ver um Nenê, que nem eu já falei aqui, voltando para recompor o meio campo, entendeu? Marcando ali, acompanhando o meio adversário até onde ele for com a bola. Não vai ver, a gente nunca viu esse Nenê, entendeu? Não vai ser agora que a gente vai ver. Eu acho até que o Wagner tem mais possibilidade de ser esse cara, né? Um cara técnico, um cara que tem qualidade e que também ajude a voltar para recompor. Acho que ainda falta, né? Ele não sacou ainda que ele precisa fazer isso. A gente viu aí quando ele entrou contra o Bahia e quando o Milton Mendes botou ele no lugar do Nenê contra o Bahia, muita gente questionou, acho que já foi pensando nisso, né? Só que a gente não viu ele fazendo isso ainda, né? A gente comentou na resenha sobre o jogo, quando ele entrou, a gente viu num toque de bola, num drible, que ele já trouxe essa qualidade técnica para o time que não tinha antes. Mas a gente viu também no lance do gol do Bahia, ali uma falha que ele perdeu a bola, e ali não vou nem crucificar muito, sei lá, faltou alguém gritar, olha o ladrão, né? Foi um descuido dele. Mas quando ele perde a bola, se vocês forem rever o lance aí, ele volta correndo, né? Para tentar tirar a bola do cara que roubou a bola dele, perde na corrida, aí ele tenta fazer uma falta, puxando o cara assim, só que aí dá uma puxadinha de leve e o cara se desvencilha e aí já foi, sabe? Pô, não dá, tem que ter aquele comprometimento, tem que ter aquela coisa que a molecada que entrou tem, de sangue nos olhos, de faca na boca e não deixar passar, entendeu? Então era pra segurar a camisa ali, arrancar a camisa do cara, vai tomar um amarelo, se o juiz quiser, for mais rigoroso, até expulsa, mas não deixa esse cara entrar na cara do gol, entendeu? Tem que ter mais um estilo Jean nessas horas aí, sabe? Então falta isso ainda no Wagner, mas eu ainda acho que assim, trabalhando isso, a gente pode ver o Wagner fazendo essa função. Agora o Nenê, por mais motivado que ele volte a ser, por mais que ele queira recuperar seu espaço no time, eu não vejo o Nenê fazendo isso. Como é que faz então, Felipe? Abre mão do Nenê? Eu acho que não, acho que é complicado abrir mão de um talento que nem o Nenê, que nem eu já disse aqui. A gente tem que tentar arrumar um jeito de aproveitar aí essa qualidade do Nenê. Como vai ser isso, a gente tem que ver. A princípio, eu imagino que a solução seja botar ele no final dos jogos, faltando ali 30 minutos para acabar, 20 minutos para acabar, que ele entra com mais gás, pega a defesa adversária já mais cansada, e aí vai ter até mais vigor para criar suas próprias jogadas, né? Aproveita que o time do Vasco já vai estar mais cansado. Então, por exemplo, pega um Douglas, cara, Douglas, agora o Nenê vai entrar, você já não sobe tanto, já está cansado mesmo, fica aqui mais atrás, já compõe meio campo e deixa o Nenê mais solto na frente para tentar criar alguma coisa. E aí pega e põe o Nenê no lugar do Matheus, ou até mais na frente, no lugar do Pikachu, do Kelvin, né? Pode ser uma opção. Outra opção que pode acontecer, quando o Luiz Fabiano não puder jogar, porque está contundido ou porque está suspenso, bota o Nenê lá de falso 9 na frente, joga assim um centroavante fixo na área e deixa o Nenê sendo esse cara que não marca no time, entendeu? A gente vai jogar assim um centroavante enfiado na área, mas sabendo trabalhar ali as opções, pode conseguir criar um esquema que é interessante também. Reveza quem vai pelo meio, confunde a zaga adversária. Pode ser uma solução também. Enfim, não sei. Aí tem que ver. Vai da cabeça do Milton Mendes. Sem falar num outro detalhe aí que tem, que é a questão toda que envolve a barração do Nenê, né? Que nem eu já disse, já foi aí um alvoroço nas redes sociais, dentro do próprio clube, eu acredito, a barração do Nenê nesse jogo de domingo, sendo que o Vasco ganhou. Imagina quando acontecer, e vai acabar acontecendo, o Vasco não ganha, o que o Milton Mendes não vai ouvir por ter barrado o Nenê, né? Se o Milton Mendes, por exemplo, se a gente não consegue ganhar do Fluminense na próxima rodada, o que, diante aí do que os caras vêm jogando, diante aí dos nossos últimos confrontos,
é um resultado normal a gente não conseguir ganhar do Fluminense, por mais que seja um jogo em casa. E aí, mas se não ganha, e o Nenê não entra de titular, ou nem entra no jogo, já vai todo mundo falar que o problema foi que o Nenê não entrou. Aí depois a gente vai jogar lá em Porto Alegre contra o Grêmio. De novo, perder vai ser um resultado comum, dentro das possibilidades. Mas se acontecer, já vão falar de novo, né, que o problema é que o Newton Mendes abriu mão do Nenê. Então ainda tem mais essa questão aí da pressão, da política, do ambiente, para se acrescentar em toda essa questão aí da barração do Nenê. Diante disso tudo, eu vou saindo daqui sem muitas conclusões objetivas de qual é a solução, qual que não é, mas eu acho que 3 componentes são importantes aí para o Vasco conseguir sair mais forte, sair melhor como time de todo esse imbróglio aí. A gente precisa de um Newton Mendes muito consciente aí do que ele está fazendo. Eu acho que ele tem que ter a cabeça ali, o psicológico, para não perder o Nenê, para não abrir mão do Nenê. Tem que convencer ele de que é importante para o time, de que ele ainda tem um valor na equipe, né? Para a gente poder contar com o Nenê ao longo da temporada também. A gente precisa do Nenê sendo maduro e tendo aí essa humildade, a consciência de saber que, então talvez eu não possa mais ser um titular absoluto do time, mas eu vou contribuir com o que eu puder e eu vou me esforçar para, nas minhas oportunidades, recuperar meu espaço no time, né? Pensar mais por esse lado, né? Do que pensar pelo lado de, vou ficar emburrado, então também vou fazer corpo mole, vou aqui pelos bastidores minar o Newton Mendes, que é coisa que a gente sabe muito bem que pode acontecer. E a terceira coisa importante é a diretoria mostrar aí uma segurança, mostrar pulso firme na hora de apoiar o Newton Mendes, né? E porque, que nem eu comentei aqui, a pressão pela barração do Nenê vai acontecer. Nos primeiros resultados mais adversos, essa pressão vai acontecer. E aí, eu quero ver se a diretoria vai ter a firmeza de bancar o Newton Mendes e a decisão do Newton Mendes. É uma diretoria que até agora não se mostrou muito firme, muito convicta aí das decisões que toma, mas agora, nessa aí, é importante que ela demonstre isso. Se essas 3 peças que eu falei aí demonstrarem essa grandeza e essa maturidade aí para resolver essa situação, para lidar com essa situação, eu acho que a gente vai conseguir achar aí um equilíbrio para isso, né? Deixar um time que seja intenso, que seja veloz, que tenha entrega, mas também sem perder essa qualidade técnica. Beleza, galera? Então era isso que eu tinha para dizer sobre o Nenê aí, né? Sem grandes conclusões, não é que ele tenha que ser titular absoluto, não é que ele pode ser barrado. Eu acho que a solução tá aí no meio do caminho. Mas diga você nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. Se você tá polarizado, acha que o Nenê tem que ser barrado sim? Não, acha que o Nenê é craque e tem que jogar independente do rendimento dele? Ou tem uma outra opção aí? Diga aí nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, avisa os vascaínos aí que vai ter camisa do Vasco sendo premiada quando a gente chegar a 10 mil inscritos. Está quase, já estamos com 9.700. Eu acho que pro Fluminense não vai dar ainda, mas contra o Grêmio já vai rolar o bolão premiado aí, se tudo der certo. Então espalha a notícia pros amigos, dá like aqui nesse vídeo, fica com a gente, vai ter jogo aí importante, é clássico no final de semana, já estamos preparando aqui uma preleção sobre esse jogo, então fica ligado aí e a gente vai se falando.